Vamos aprender a palavra de Deus? Começa agora, Teologia do Avivamento com pastor e professor Anderson Dias. Teologia do Avivamento. Fala, galera top das galáxias. Quem fala aqui é o seu pastor e professor Anderson Dias. E nós estamos iniciando a nossa 7ª aula, onde vamos aprender ainda sobre os atributos de Deus, com uma matéria com um conteúdo sensacional que nós vamos ter aqui hoje, ok? Mas antes eu gostaria de pedir uma grande ajuda para você para o crescimento desse projeto, o crescimento do nosso canal, que é isso aqui, ó. Você deixar o seu like, por favor, se inscreva no nosso canal, né, e ative as notificações para sempre quando tiver um vídeo novo, você ser avisado. E não esqueça também de compartilhar para o maior número possível de pessoas, ok? Isso nos ajuda bastante no crescimento do nosso projeto. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Vamos falar com Deus. Vamos orar nesse momento para que o Deus Todo-Poderoso, nosso Yeshua HaMashiach, venha nos abençoar nessa 7ª aula de hoje, em que nessa matéria nós vamos falar da santidade de Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez nós estarmos aqui na Tua presença, a louvar, a glorificar, a bendizer o Teu santo nome, obedecendo a Tua palavra que diz que para nós não perecermos é necessário, Senhor, aprendermos, entender e conhecer. Nos dá sabedoria, porque precisamos do Senhor neste dia de hoje. Em nome de Jesus. Libera, Senhor, essa atmosfera em nome de Jesus. Amém. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera, nossa 7ª aula, ok? Quero te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você está, uma boa madrugada, a hora que você está acompanhando essa aula. O bom do nosso projeto Teologia do Avivamento é que você pode fazer esse curso em qualquer horário, com apenas um celular e uma internet. Nós já temos várias aulas, várias matérias aí para trás. Se você está começando hoje, você pode começar também uma matéria nova que já está disponível também. Nós estamos esse mês aqui, nesse momento, na doutrina de Deus, que é o eterno Criador e sustentador de todas as coisas. Na 6ª aula, nós falamos da continuidade dos atributos de Deus, onde nós falamos da vontade de Deus, a justiça, a bondade, o amor também, né? Só que nós paramos aqui na bondade de Deus. E hoje nós vamos estar nesta 7ª aula falando sobre a santidade de Deus. E lembrando que a santidade de Deus, ela é a soma de todos os seus atributos morais, expressando a majestade da sua natureza, ok? Hoje nós vamos falar sobre nossa lição que Deus é santo.
Vamos falar da natureza da santidade de Deus, a santidade de Deus e os 10 mandamentos, e vamos terminar na manifestação da santidade de Deus. Bora lá? Caneta, caderno e vamos aprender. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera. Deixa eu ver minhas anotações aqui. E nós vamos começar pelo ponto aqui que Deus, ele é santo. No hebraico, o significado de ser santo é apartar, é se separar. Pastor, mas como Deus vai se apartar e se separar? Vou te explicar. Mas primeiro vamos começar aqui pela Bíblia, do que fala a respeito da santidade de Deus, ok? Primeiro texto, Êxodo, capítulo 15, verso 11. Êxodo 15, 11 diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Agora nós vamos para Levíticos 11:45, falando da santidade de Deus. Levíticos 11:45 diz: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, separados, né? Porque eu sou santo, separado também. Eu vou te explicar isso. Mais um texto, último texto, para nós abrirmos a aula falando a respeito da santidade de Deus. Está em Isaías capítulo 6, verso 3. Isaías 6, 3 diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Santidade de Deus, filhos, significa uma absoluta pureza moral de Deus. Indica que Deus não pode pecar na questão da santidade e nem tolerar o pecado. Na sua santidade, nós observamos que Deus aborrece o pecado, ainda que ele ame o pecador. Então, o sentido original da palavra santo, nós falamos lá anteriormente, é separado. Pastor Anderson, mas em que sentido que Deus ele é separado? De alguém? É separado de algo? Ele está, na verdade, separado do homem quanto ao espaço. Por quê? Porque ele está no céu. Então esse é o primeiro termo de separação na questão da santidade. E o homem está na terra. Mas ele também está separado do homem quanto à natureza e caráter. Porque Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Deus é divino, o homem é humano e carnal. Deus moralmente é perfeito, o homem é pecaminoso. Então essa é o significado da santidade no termo de separação. Vamos observar que quando os serafins, lá no livro de Isaías, capítulo 6, verso 3, eles narram ali em Isaías 6, 3, o resplendor divino que emana daquele que está onde? Sentado sobre o trono. E ali os serafins exclamavam: Onipotente, onipotente, onipotente é o Senhor dos exércitos? Ou eles exclamavam: Onisciente, onisciente, onisciente é o Senhor dos exércitos? Não, pastor. E como os serafins exclamavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Profundo, né? Agora, Deus,
Na questão da santidade, ele é santo em si mesmo. Observe, Deus, e somente Deus, ele pode ser santo por si mesmo. Um homem é santo dependendo. Deus não depende de ninguém, de nada. As pessoas devem se consagrar, não é isso? Para viver de acordo com a santidade, orar, devem jejuar, devem buscar a Deus para ser santo. Deus não precisa disso. Ele é santo por si mesmo. Vamos falar agora sobre a natureza da santidade de Deus. Quero que você anote aí esse tema, tá? A natureza da santidade de Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos aprender com o profeta. Bora! A natureza da santidade de Deus. Então nós vamos observar que Deus, vamos usar a luz da Bíblia, ele é absolutamente, totalmente distinto de todas as coisas criadas, a criatura. E ele ainda é exaltado sobre elas, na sua infinita majestade, a santidade de Deus. E esta santidade de Deus, ela é uma perfeição central e suprema. Eu sei que você concorda com isso, mas o nosso papel é aquilo que você crê, você ter base para poder falar para uma pessoa que não crê. Outra coisa, Deus, ele é santo em cada coisa que ele revela. Por exemplo, a sua bondade, na sua graça, tanto também quanto na sua justiça, e ele também é santo na sua ira. Então podemos chamar de apropriadamente a santidade divina de, como nós poderíamos chamá-lo? De a majestosa santidade de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Vamos para a Bíblia? Na questão da natureza da santidade de Deus, 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Eu disse 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 2, diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Observe também Isaías 57:15. Eu disse Isaías 57:15, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, aleluias, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Muito forte, né? Isaías 57:15, muito forte esse texto que nós acabamos de ler quanto à natureza da santidade de Deus. Observe também, filhos, que a santidade de Deus é parte daquilo que está fora do alcance da razão humana. Então, nós estudamos a teologia, mas temos que ter o critério espiritual. As pessoas às vezes não vencem na vida porque elas usam a lógica, a razão e se esquecem do fator da fé. Nós temos o conhecimento das coisas de Deus até onde Deus permite, mas é pela fé, pela espiritualidade inteligente. A santidade de Deus nas Escrituras tem também um aspecto ético. Então, quando nós falamos da santidade de Deus, ela contém um aspecto ético. A ideia fundamental da santidade moral de Deus
também se relaciona de separação. Só que nesse caso é separação do mal moral. Ou seja, o que é o mal moral? O pecado. Eu queria que você prestasse atenção agora e você anotasse aí, a santidade de Deus e os 10 mandamentos. Anote isso, a santidade de Deus e os 10 mandamentos. Vamos aprender com o profeta. Bora! Então, observamos aqui a santidade de Deus ligando aos 10 mandamentos, que quando Deus ele libertou Israel do Egito, lá no Monte Sinai, ele outorgou leis e fez com a nação uma aliança, no caso Israel, uma aliança de proteção, mas que tinha como base a sua santidade. E esta proteção divina, ela acompanharia uma proporção da disposição de Israel em o que, pastor? Em obedecer os preceitos e as determinações que o Senhor colocaria. Uma aliança, um acordo, tá? E a partir daí, então Israel seria tratado de acordo com a atenção que desse aos mandamentos de Deus. Você tem que dar atenção aos mandamentos de Deus. Isso é uma aliança que Deus fez. E para conosco também. Só para você lembrar, tá? Os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Tá? O primeiro mandamento, verso 3. Tá? Só para você dar uma lembradinha aí da questão dos 10 mandamentos. Êxodo 20. Versículo 3, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, no versículo 4 de Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento, lá no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, lá no versículo 8, Êxodo 20, tá? Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento, que está lá no verso 12. Honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento, que está no versículo 13. Não matarás. O sétimo mandamento, no versículo 14, não adulterarás. O oitavo mandamento, que está no versículo 15, não furtarás. O nono mandamento, que está no versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º e último mandamento, que está no versículo 17 de Êxodo 20, não cobiçarás a casa do teu próximo. Profundo, né? Muito profundo. Observamos então que dos 10 mandamentos que foi dado por Deus para Israel, através de Moisés, onde no Monte Sinai, nós destacamos aqui 2 verdades importantes do que entendemos dos 10 mandamentos. Primeira verdade, a questão dos 10 mandamentos, tá? Ela é estabelecida, os 10 mandamentos, estabelecida a santidade de Deus em moldes compreensíveis. Porque a preocupação de Deus é sempre se comunicar de uma maneira que você entenda, tá? A segunda verdade importante em relação aos 10 mandamentos é que é revelado o interesse de Deus em se comunicar. Então ele deixa a santidade compreensível. E como ele faz isso? Através de uma comunicação que você entenda. Tá? Aqueles que ele escolhe como povo, seu e propriedade sua. É com esses que Deus se comunica. Que o Senhor se comunique com você. Amém? Observamos que mesmo antes de Deus colocar os mandamentos,
o que Deus disse a Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 19, que nós vamos ler do verso 4 ao verso 6. Êxodo 19, do 4 ao 6, diz assim. Preste bastante atenção no que esse texto diz. Mesmo antes de outorgar-lhe mandamentos, Deus disse a Israel: tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Profundo esse texto de Êxodo, né? Então o que a gente observa aqui? Que a santidade de Deus nos 10 mandamentos, ela é apresentada em padrões perfeitos. Não é isso que nós lemos do texto? Por exemplo, vamos fazer uma exegese aqui. Os 3 primeiros mandamentos, eles expressam zelo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Expressa aqui o santo zelo do Deus de Israel. O 4º mandamento, ele lembra em Israel a guarda do sábado como um dia de descanso e de repouso nas provisões do Senhor. Mas essa guarda do sábado é exclusivamente para Israel, não para a igreja, tá? O 5º mandamento, que é aquele que adverte os filhos sobre a honra que é devida aos pais, né? Observe aqui, tudo uma questão de posição de santidade. Enquanto que os demais mandamentos, eles falam do relacionamento que cada homem deve manter com o seu semelhante. Quer dizer, eu tenho que ser santo no tratar do meu irmão também. Forte isso, né? O propósito de Deus expresso nos 10 mandamentos, ele vai a exercer a influência na vida de Israel durante a sua peregrinação no deserto e também nos séculos futuros da sua história. Interessante, né? Anote aí mais um tema, tá? A manifestação da santidade de Deus. Eu disse a manifestação da santidade de Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera. Então vamos lá. A manifestação da santidade de Deus, tá? Se o homem, ele reage, você concorda comigo? Perante a majestade, a majestosa santidade de Deus, ele fica o quê? Pasmo. E um sentimento de auto-insignificância por tamanha grandeza da santidade de Deus. Essa é a reação que o homem tem face à santidade de Deus, que se revelará na prática, fazendo-lhe sentir o quê? A impureza e o pecado. Você pode observar os grandes homens da Bíblia. Senhor, eu sou menor. Senhor, eu sou insignificante. Eu sou um verme. Porque quando se depara com a santidade de Deus, né? É resultante disso que nós olhamos aqui uma visão singular, a visão que tivera da glória e a majestade do Senhor, o que escreveu sobre essa grandeza o profeta Isaías. No capítulo 6, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 7. Olha o que o profeta Isaías escreve sobre essa grandeza da santidade de Deus. Isaías, capítulo 6, do 1 ao 7, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça na Massodecaia. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado estão os teus pecados. Forte demais esse texto. Sinto a presença do Santo Deus de Israel. Oh Jesus, aleluias. A santidade de Deus, ela está revelada na lei moral, gravada por Ele mesmo, onde? No nosso coração. O que manifesta a consciência. Nós temos a consciência de que somos pecadores e que Deus é santo. Na revelação especial que nós temos através do quê? Da palavra, a Bíblia, e principalmente na lei dada para Israel. A santidade de Deus é revelada na lei moral. E eu queria terminar essa aula justamente aqui, porque nós temos muito que pensar, muito que meditar a respeito desta grande santidade de Deus, que nos faz compreender a grandeza do Deus de Israel. Filhos, que Deus te abençoe. Lute para que esse projeto cresça. Pegue firme. Não é porque é gratuito que você vai fazer de qualquer jeito. Se dedique, porque juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe poderosamente. E a próxima aula nós vamos falar da tão falada, polêmica, a Trindade Divina. Sou o pastor Anderson e aqui é a Teologia do Avivamento. Amigos do Avivamento. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.